Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4. Nós iremos continuar aquela mensagem que eu preguei na última vez, do capítulo 4, a qual eu preguei do capítulo 4, versículo 1 até o 5. Agora nós vamos continuar do versículo 6 até o versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, vamos ler do versículo 6 até o versículo 16. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus bendito eternamente, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha me usar para expor a Tua palavra, para que eu possa falar dela com fidelidade, Senhor, e que nós possamos receber as instruções do Senhor, aquilo pelo qual o Senhor quer que aprendemos, aquilo pelo qual o Senhor quer que ouvimos, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, estando em nosso coração, ela frutifique em nossas vidas, Senhor. Nos seja dado crescimento, Senhor, para a salvação. Que ela nos transforme, ó Deus. É o que nós pedimos no nome do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na mensagem que eu trouxe anteriormente, falando o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dando instruções a respeito de como ele deveria se proceder na igreja de Deus. Timóteo havia vários obstáculos para enfrentar enquanto estivesse como pastor ali na igreja de Éfeso. Então, muitos desafios ele teria que ser enfrentado. E para esses desafios ele enfrentar, Paulo então faz algumas recomendações, ele informa algumas coisas pelas quais ele havia de ser tratado e orientando a Timóteo como ele deveria enfrentar isso que seria muitas vezes algum problema, algum desafio para ser vencido ali na igreja de Éfeso. Na mensagem passada nós falamos, daquele texto que o Espírito Santo, ele expressamente afirma, que nos últimos tempos algumas pessoas elas apostatariam da fé por ouvirem
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então o Espírito Santo estava alertando ali o apóstolo Paulo de certas coisas que iria acontecer com a igreja. Então a igreja ali de Éfeso, que foi cuidada pelo apóstolo Paulo, e ali ele estava ali em viagem para Macedônia, então chamou Timóteo para que viesse pastorear a essa igreja. Então Timóteo teria muitas dificuldades a enfrentar. E Paulo escreve essa carta orientando essa que é chamada de cartas pastorais, tanto o 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. Também são orientações como se deve proceder na igreja do Senhor. Então Paulo falando ali para Timóteo, porque essas pessoas, por não obedecerem a palavra de Deus, e algo que acontece quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós somos suscetíveis a ouvir muitas vezes espíritos enganadores. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas apostatariam da fé, quer dizer, elas negligenciariam a fé verdadeira que receberam e obedeceriam a espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentira e de quem tem a consciência cauterizada. E de que forma esses falsos ensinos iam chegar na igreja? E ele diz, proibindo o casamento e proibindo exigindo a abstinência de certos alimentos que Deus preparou. Então o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, escrevendo essa carta, diz que é para rejeitar essas coisas, porque tudo que Deus criou, recebido com ação de graça, não era para nós rejeitarmos. Então, se Deus nos propiciou o casamento, o relacionamento de um homem para com a mulher, para que através dele constituísse a sua família e tivesse filhos, é para a glória do Senhor. E os alimentos que o Senhor concedeu, fosse ele uma carne ou qualquer tipo de alimento, era para ser recebido com ação de graça. Então, Paulo está condenando, as Escrituras estão condenando uma falsa, muitas vezes, um falso ascetismo, um rigor ascético de alguém querer ser mais espiritual por recusar essas coisas que Deus criou. E ele diz, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, qualquer o alimento que nós recebêssemos, deveríamos agradecer a Deus pela oração, recebido com ação de graça pela palavra de Deus e oração, esse alimento é santificado. Então, essas dádivas que o Senhor nos concede. Agora, pessoas que apareceriam na igreja proibindo essas coisas, Paulo está dizendo que eles estavam obedecendo a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, Timóteo teria que lidar com essas coisas dentro da igreja do Senhor. Então ele tinha o desafio de falsos ensinadores dentro da igreja. Alguém que estava ali infiltrado dentro da comunidade cristã, mas ensinando evangelho diferente, não daquilo que do que Paulo ensinou a Timóteo. E ele diz, capítulo 4, versículo 6, que é o texto que nós vamos expor nesse momento. Olha, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, uma forma ali que Paulo fala para Timóteo dele ser um bom ministro de Cristo, expondo estas coisas, é porque ele é alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então aqui está uma forma de dizer como alguém que é um bom ministro, é porque ele é alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então Timóteo ali, na igreja ali de Éfeso, ele tinha esses desafios para enfrentar. Desafios muitas vezes difíceis, porque havia falsos ensinadores, falsos mestres dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala que uma forma dele ser considerado um ministro de Cristo, um bom ministro,
é porque ele estava alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. E isso também para nós, meus irmãos, para cada um de nós, aonde formos, aonde estivermos, na nossa casa, para nós sermos, aqui Paulo fala para ser um bom ministro, mas seja qual seja nós como pai de família, seja no trabalho quando nós estamos executando, para nós desempenharmos bem as nossas profissões, também nós temos que estar alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina. Nós sabemos que toda a Escritura, ela é útil para ensinar, corrigir, repreender, para que seja o quê? Feito um homem perfeito. Nós queremos ser pessoas melhores, um bom desempenho naquilo que nós estamos prestes a desempenhar, nas nossas profissões, ou como ministro do Senhor, na casa do Senhor, nós devemos estar alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina, que é a palavra do Senhor. Então, Timóteo teria desafios a enfrentar, mas ele só poderia enfrentar esses desafios se ele estivesse alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina. Muitas vezes seriam formas difíceis de enfrentar, porque você poderia enfrentar os falsos mestres mostrando o ensino correto. Muitas vezes no nosso relacionamento que temos familiar, nós só poderemos também oferecer a nossos familiares uma educação, os pais vão oferecer aos filhos uma educação correta também, se essa educação estiver proveniente da palavra do Senhor. Então, palavra da fé e da boa doutrina. Algo que Paulo ali escreve para Timóteo que ele deveria rejeitar. Olha o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Era um outro desafio para Timóteo também na igreja. O que seriam essas fábulas profanas? Alguns comentaristas dizem que seriam certas histórias que era transmitido de forma pela tradição, mas não oriundo da palavra de Deus, algumas até com superstições, algo que era difundido muitas vezes pela tradição, muitas vezes eram até histórias a respeito dos homens ali, heróis do Antigo Testamento, mas que não estava contido na palavra de Deus. Então era algo que Timóteo deveria rejeitar, essas fábulas profanas. Por exemplo, imagine nós aqui, uma igreja cristã, e se por acaso a gente começa a ensinar a chamada culturas de outros povos e de outras religiões. Existem até algumas histórias, né, interessantes. Por exemplo, citar um exemplo. As histórias contos zens, né? Por exemplo, como saber se uma pessoa ela é uma pessoa com conteúdo? Aí diz o sábio, olha, observe a carroça. Se a carroça faz muito barulho, é sinal de que essa carroça está vazia. Mas se a carroça estiver cheia, ela só vai rangindo e gemendo. Assim também é a pessoa também. Se ela tiver conteúdo, ela não vai ficar fazendo barulho. Ela vai muitas vezes ali, quietinha. Isso demonstra uma pessoa com conteúdo. É interessante. É um bom ensinamento. Mas não é algo extraído da palavra de Deus. É o chamado cultura zen. E esse é um dos grandes problemas que a igreja evangélica também enfrenta. Muitas vezes ensinos não oriundos da palavra de Deus, mas vindo de outras agremiações, de outras culturas. E muitas vezes vem infiltrando na igreja do Senhor, muitas vezes sendo pregado, muitas vezes até superstições, crendices populares, e se forma muitas vezes um culto sincrético, né? Misturado com outras religiões. Então, assim como era um desafio ali para Timóteo, naquele período pelo qual ele estava vivendo, de rejeitar essas fábulas profanas,
e também de velhas caducas. Muitas vezes histórias, que os mais idosos contam, e, por exemplo, no nosso cultura católica mística, muitas vezes várias e várias histórias se contam por aí, e muitas vezes tido como verdade, e nós, ao decorrer dos tempos, muitas vezes estamos presos, muitas vezes nessas próprias superstições também. Algumas superstições, outros viraram mitos, viraram até parte do folclore nacional. Então, Timóteo ele deveria ser criterioso com isso, com as fábulas profanas e de velhas caducas, que nada trazem de edificação para a igreja. Mas ali, o bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina, então ele rejeitaria essas formas. Agora, se um ministro ele não se alimenta da palavra da fé e da boa doutrina, a consequência é ele ser suscetível a essas coisas. Então ele vê um ensino que aparentemente é verdadeiro, mas acha bonitinho, é uma ideia legal. E muitas vezes a consequência, muitas vezes não sabemos o que está por trás ou a consequência que isso irá resultar. Hoje de manhã na escola dominical nós aprendemos no texto ali de Apocalipse sobre a besta ali que emerge do mar, ao qual ela tinha aparência de cordeiro, mas tinha voz de dragão, que simboliza a falsa religião. Então tem aquela aparência de um cordeiro que representa o Senhor Jesus, é identificado como o Cordeiro de Deus. Então parece Cristo, tem a aparência de Cristo, mas a voz não é de Cristo. E o Senhor Jesus mesmo, ele disse a respeito sobre as ovelhas reconhecerem a voz dele. As minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Ele dizendo que ele era o pastor. E muitas vezes, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por não estarmos ali alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina, podemos ser suscetíveis a esses falsos ensinos. Aí o apóstolo Paulo continua, escrevendo ali para Timóteo: Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Com certeza Timóteo sabia dos benefícios dos exercícios físicos. E o apóstolo Paulo também. E ele vai dizer, assim como existe o exercício físico, ele diz pouco proveitoso, mas por que é pouco proveitoso? Eu até dei um spoiler ali para as crianças. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Por que ela é mais proveitosa ali do que o exercício físico? Porque ela tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Então, a piedade, exercitar-se pessoalmente na piedade, ela tem a promessa da vida que agora é e o que há de ser. Enquanto que o exercício físico se limita somente ao nosso corpo físico, apenas dessa existência, o exercício espiritual vai além ainda. Aquilo que haveremos de ser, nós teremos um corpo glorificado. Assim como o exercício físico faz bom para que haja um bom funcionamento do nosso coração, da nossa respiração, o exercício espiritual já está nos preparando pelo corpo que nós teremos de ter na volta do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, porque temos a promessa da vida que agora é e de que há de ser. E fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então Timóteo, que tem se alimentado das palavras da fé, da boa doutrina, deveria também exercitar-se pessoalmente na piedade. E ele disse o porquê.
Faz a comparação entre o exercício físico e o exercício ali espiritual da piedade. E o versículo 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então Paulo ali escrevendo para Timóteo diz, para essa finalidade que nós estamos lutando, nós estamos muitas vezes sofrendo, nos esforçando, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Algumas pessoas vão dizer que Paulo aqui estava ensinando o universalismo. Alguém já ouviu falar do universalismo? É uma doutrina que diz que Deus ali está salvando todos os homens. E porque ele fala, é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então todos serão salvos? É essa a doutrina que Paulo está falando para Timóteo? Não, porque ele fala já anteriormente, ele fala através de outras epístolas e cartas também, que a nossa salvação, ela é pela graça de Deus, mediante a fé. Ele vem enfatizar, por exemplo, no próprio texto de Timóteo, que há só um mediador entre Deus e os homens, ao qual Jesus, que se deu em resgate ali por todos, e testemunho que deve ser prestar em tempos oportunos. Então a salvação é somente pelo e através do Senhor nosso Deus. Então o que ele quis dizer ali? Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por isso nós devemos ler sempre o contexto do texto. Olha, ele diz, para esse fim, ele pregando a respeito disso, da piedade, que tem a promessa da vida, do que agora é e do que há de ser, a promessa da vida eterna. É para esse fim, sobre pregar a vida eterna, que nós labutamos e nos esforçamos. E os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez pelo Evangelho, quantos sofrimentos ele teve, quantos açoites, quantas prisões, quantos naufrágios por causa do Evangelho, mas o Senhor Deus tem salvado a ele. Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis. Quer dizer, o Senhor tem dado livramento a respeito de todos essas coisas pelo qual ele passava por pregar o Evangelho. E mais alguém pode dizer, se ele é Salvador, ele livra então os homens, especialmente os fiéis, então o Senhor faz aquela acepção de ter os seus queridos ali, especialmente dos fiéis, do crente. Por quê? Porque do crente ele é filho de Deus. Então aí tem um relacionamento melhor de salvação, de livramento que o Senhor concede. Porque a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Filho de Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Quando nós não, outrora, estávamos em nossos pecados e delitos, nós éramos apenas criaturas de Deus. Mas sendo ainda criaturas de Deus, Deus nos concede muitas bênçãos. A gente leu no texto ali, concede as bênçãos da seara, de ter as plantações, ele dá o sol para todos, aquece, dá chuva, dá neve. Todas essas bênçãos gerais o Senhor concede, mas aos seus escolhidos, aos seus filhos, ele garante a salvação da sua alma. Ele garante a eles que eles herdarão com Cristo. Então a promessa para esses fiéis é algo abundante. E olha o que ele diz: ordena e ensina estas coisas. Timóteo teria um outro desafio ali na igreja de Éfeso como um pastor também. Pelo fato da pouca idade dele, muitas vezes teria a adversidade ali de pessoas que rejeitariam a ele pelo fato dele ter pouca idade. Olha o que ele diz, 12: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, se ele tivesse essa oposição ali dentro da igreja, por não reconhecerem
a idade dele, uma idade pouca, possivelmente ele deveria ter uns 30 anos, e uma igreja muitas vezes constituída de pessoas de mais idades, muitas vezes seria difícil ele apresentar o estudo, que alguém poderia dizer: quem é você para me ensinar? Você é um moleque, uma criança, vai querer ensinar a mim? E o que a palavra de Deus diz para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Agora, Timóteo, ele poderia, por ter esse desprezo por causa da idade dele, ficar de forma, muitas vezes, eu vou ficar pelos cantos, não vou falar com ninguém, vou ficar escondido. Não. Olha o que ele diz. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então o seu procedimento tem que ser o padrão dos fiéis, dos crentes verdadeiros, seja na palavra, seja no procedimento, seja no amor, na fé e na pureza. Mesmo que venham fazer oposição por causa da sua pouca idade, seja padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, antes que Paulo chegasse ali na igreja de Éfeso, então Timóteo deveria se dedicar à leitura das Escrituras. Alguns comentaristas dizem que o texto certo seria a leitura pública ali das Escrituras, a exortação e ao ensino. A igreja do Senhor Jesus, logo quando se organiza, começa a se reunir as comunidades cristãs de pessoas oriundas do judaísmo, não começou algo novo. Na verdade, a igreja já praticava a forma de liturgia como era na sinagoga. Então, desde ali dos tempos ali de Esdras, onde é organizadas as sinagogas, onde era lido todos os sábados a lei do Senhor, era feito cânticos, era feito orações, na igreja cristã seguiu-se o mesmo padrão. Por isso hoje, por exemplo, que nós temos o nosso culto, uma liturgia, a qual nós começamos com a leitura das Escrituras. Então um culto não pode começar sem a leitura das Escrituras. Depois, uma forma, cânticos, o hino, depois oração, depois a parte da confissão, depois a parte de reafirmar a fé e a parte da leitura e expor o texto que foi lido. Isso era a forma como era praticado na sinagoga. E a igreja cristã, ela não fez de forma diferente do que era praticado na sinagoga. Então era importante ali para Timóteo, a despeito dessas adversidades, ele continuando se aplicando à leitura, à exortação e ao ensino. Então fazendo a pregação expositiva da palavra do Senhor, lendo, exortando e ensinando. Agora, um outro desafio que tinha Timóteo a enfrentar. Algumas pessoas dizem, alguns comentaristas, que possivelmente ele teria um certo acanhamento, uma timidez ali para com a igreja. E por isso que é necessário que Paulo escrevesse isso para ele no versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos dos presbitérios. Olha, Timóteo, não seja negligente para o dom que você tem, para o dom que há em ti e que te foi concedido mediante profecia. E a confirmação dessa profecia com a imposição de mãos do presbitério. Então o presbitério, aquele colegiado de presbíteros, reconheceu o dom que havia ali em Timóteo, então ele não deveria ser negligente para com isso. Ele deveria sim meditar nessas coisas e ser diligente. Ao versículo 15, medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso seja a todos seja manifesto. Então Paulo está dizendo ali para Timóteo, você medita nessas coisas, não seja negligente,
para o dom que há em você. Medita, ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então as pessoas que conheceram ali Timóteo, elas deveriam ver como Timóteo estava progredindo. E isso porque ele tinha se alimentado da palavra da fé, da boa doutrina, ele estava se exercitando pessoalmente na piedade, ele estava rejeitando falsos ensinos e estava ali diligentemente buscando o melhor do seu progresso. Assim também, meus irmãos, nas nossas vidas também, nós temos que nos alimentar da palavra da fé, da boa doutrina, nós rejeitarmos aquilo que é contrário às Escrituras, seja de que forma isso chegue até as nossas vidas, seja através de uma conversa que não provém da palavra de Deus, muitas vezes por astúcias de inimigos que nos cercam, seja de qual forma vier, nós devemos estar preparados, alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina, para não sermos levados por essas coisas. E ele continua, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então Timóteo, ele deveria ter cuidado dele mesmo e da doutrina. Uma das coisas que os ministros, aqueles que são encarregados de pregar a palavra do Senhor, aqueles que trabalham em prol do Evangelho, algo que nunca devem eles negligenciar é o cuidado para com a própria vida deles. Muitas vezes o ministro ele se dedica tanto à igreja que ele esquece a sua família. Muitas vezes ele se dedica, ou pode ser o contrário, dedicando-se tanto à família que a igreja ali está carente ali da presença e do ensino ali do ministro. E muitas vezes por se dedicar a uma parte pastoral, a parte da doutrina, a fidelidade está sendo perdida. Então Paulo ali está escrevendo para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, seja ali criterioso e seja ali ponderado, seja uma pessoa equilibrada, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então alguém pode até perguntar, né? Alguém que abriu a Bíblia diretamente nesse texto: então se Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve fazer essas coisas porque assim ele vai conseguir a salvação, né? Porque assim ele vai salvar a ele mesmo e vai salvar as outras pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz que nós somos instrumentos pelo qual Deus vai trazer salvação. Através da sua vida, Timóteo, você procedendo assim, você salva o seu ministério muitas vezes das armadilhas que possam acontecer. Você salva o teu ministério a respeito de tantos erros por preservar a palavra fiel e vai trazer salvação aos teus ouvintes. Porque eles verão em ti que a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Eles verão na sua vida que o seu procedimento é um procedimento reto, as suas palavras são palavras retas, você demonstra amor, você tem um proceder, uma pureza de vida que exalta e que engrandece e glorifica o Senhor Jesus. Então, através da vida de Timóteo, Deus traria salvação às pessoas. E assim deve ser também, meus irmãos, nas nossas vidas. Nós devemos aplicar todo esse texto na nossa vida, não somente por sermos para alguém que é ministro, não, para todas as pessoas. Se você faz parte da comunidade cristã, você faz parte do corpo de Cristo, então você deve se alimentar da palavra da fé, da boa doutrina. Você deve se exercitar pessoalmente na piedade. Você deve mostrar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Se alguém muitas vezes no local que você está, seja na sua casa, seja na sua família, nos seus parentes, seja no seu trabalho, seja na faculdade e na escola, nós sabemos que por causa do Evangelho haverá oposição, mas não é para você ser retraído, escondido e fechado. Você tem que ter e mostrar na sua vida os padrões de fiéis. Seja na sua palavra, alguém olhar para você e diz: nossa, você só fala coisas que edificam. Você traz palavra boa, temperada, não fica maldizendo ninguém, não fica amaldiçoando, não fica reclamando da vida. Nossa, o seu procedimento é correto. Você não pensa num jeitinho, em dar um jeitinho ali. Você pensa num procedimento correto como deve ser feito. Você está de parabéns. Mesmo eu não gostando de você. Olha, você tem amor, demonstra amor. É possível ver na sua vida que você demonstra amor. E mais importante, você demonstra fé em Deus. Então a sua vida é para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, no ambiente em que você estiver inserido. Torna-te padrão dos fiéis. E a cada um de nós devemos, assim como Timóteo, aplicar-se à leitura, aplicar-se à exortação, aplicar ao ensino. Mesmo que nós não tenhamos cargos ou ofícios para isso, mas diariamente procurando na palavra de Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Procurando estar no culto para receber as instruções do Senhor, procurando estar na escola dominical para receber dos ensinos do Senhor. Que assim possa ser na vida de cada um dos irmãos, na minha e na vida de cada um de vocês, e que Deus nos ajude nestas coisas.